Que o Senhor Deus nos abençoe de princípios, meios e fins em todo este assunto. Quantos dizem amém comigo? Amém. Nós vamos aprender, em poucas palavras, duas vertentes que a palavra de Deus nos apresenta. A vontade soberana, em primeiro lugar, e a vontade permissiva. Vamos lá. Vamos ler aqui. Em Jó 42 e o verso 2 diz: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Já Jó dizendo em direção ao Senhor, o nosso Criador, o nosso Abba Pai. Então, quando nós estamos orando diante de Deus, nós estamos debaixo da sua permissão. Vontade permissiva é a ferramenta que Deus deu para o homem se dirigir a Ele. E a outra vertente é a principal, que não deixa dúvida, é a vontade soberana. É Deus falando a vontade dele para conosco. Aí não tem erro na direção. Não tem erro. É simples. Quando eu estou orando, então pedindo algo ao Deus que acho eu que preciso, então existe uma dúvida, sim. Deus vai ouvir, Deus vai responder beneficamente ou negativamente. Entre duas decisões de Deus para nos respostar. Mas quando a gente ora no patamar da fé que agrada a Deus, é como o Davi, sempre o Davi, no entendimento profundo que Deus deu. O que Davi disse: Eu a ti te orei, Senhor. Por quê? Porque tu queres me ouvir. Porque Deus quer ouvir, que Davi discerniu. Porque primeiro Deus nos dá no pensamento a gente pensar, e a gente pensa que é de nós mesmos que a gente pensou, não. Entendeu? Porque aquilo que vem no nosso pensamento, da vontade soberana de Deus, para desejar e pedir a Deus, é porque aquilo Deus está pronto para nos dar. E aí nos desperta, nos dando nosso pensamento. E não é o nosso pensamento, nossa própria capacidade nessa hora. Aí fica bem claro para se cumprir o que diz a palavra, em 2 Coríntios, versículo 3, ou 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 5 nos diz assim, que nós não somos capazes nem sequer como de nós mesmos produzir os nossos próprios pensamentos, mas que a nossa capacidade vem do Senhor. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, e aí estamos sendo enquadrados na vontade soberana. Aquilo que Deus quer que a gente entenda, em primeiro lugar. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, então Ele está nos alinhando para a vontade dEle, que Ele preparou de antemão para que a gente venha alcançar, desde quando Ele projetou, desde antes de nós ser gerado no ventre da nossa mãe. Tá dando para entender, né? É isso aí. Então, entre a oração
Muitas vezes você está tendo um desejo e pede a Deus, mas não é bem aquilo que Deus quer para você. Não é. Mas quando você está lendo, ouvindo a palavra de Deus, a palavra que não volta vazia, então o Espírito Santo está lhe alinhando para você se enquadrar debaixo da vontade soberana. As outras duas vertentes. Os anjos não caídos, entendeu? Eles ficaram guardados debaixo da vontade soberana de Deus. Por isso que eles não caíram. E a outra parte, a terça parte dos anjos que caíram da presença de Deus, porque ele tem ouvido a voz de quem pensou diferente da vontade soberana de Deus, que foi o Lúcifer. Eles deram ouvido e caiu junto com o Lúcifer. Caiu da presença de Deus. Então, a vontade soberana, ela é garantia de princípio, meios e fim no andar de nós, povo. A igreja dele, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus Imaculado, Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, o Filho de Deus vivo, nosso Papai. Então, que venhamos a pedir a Deus, entender como Davi entendeu, e aqui escrito está, pedir a Deus que nos dirija, através do seu Santo Espírito, nos esperando desde os nossos pensamentos, para que assim como resultado venha os frutos no nosso andar, no nosso falar e no nosso fazer, para assim prevalecer. Não é que nós não vemos pensar diferente de Deus, mas o pensar diferente de Deus é bem isso que a gente pediu. Então são coisas assim, que não vai influenciar principalmente para a nossa salvação eterna, não vai influenciar negativamente, não vai. O que vai mais prevalecer, né, é pensar e a gente fazer e andar conforme Deus queria, projetou, desde que Ele nos fez pensar, para assim a gente caminhar, desejar e fazer. Um versículo muito conhecido, Jeremias 29:11, vai dizer claramente que assim é. O que é que diz? O que é que Deus diz pela sua própria boca? Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para fazer cumprir os sonhos e os desejos dos vossos corações. É isso aí, fica mais fácil, né? E pra gente, aí se cumpre 2 Coríntios 3:5, né? Que nós não somos capazes, nem sequer de nós mesmos, de produzir nossos próprios pensamentos, porque a nossa capacidade vem de quem? Do Senhor, já dentro do nosso pensamento, nos revelando. Então Davi estava certo, né? Senhor, eu a ti te orei porque tu queres me ouvir. Amém, a certeza de resposta. E aqui para a gente concluir, no mesmo versículo que a gente começou, em Jó, outra bênção de entendimento. Olha, Jó confessou que não sabia nem o mínimo, né, da realidade de quem era Deus. Imagine. Então, qual foi o versículo que a gente leu? E a gente vai concluir em cima também deles mesmo, do princípio, desde o fim. Assim como Deus começou, assim também ele conclui. Ele bota a semente e conclui com a semente, provando que ela resiste e vai até o fim a nossa fé, nosso conhecimento nessa palavra do Senhor. Então, isso aqui, Jó 42, de novo, e o verso 2. Mas vamos ler o início, né? O verso 1, para saber que está falando com o Senhor, né? Então respondeu Jó ao Senhor. Aí o versículo 2. Bem sei que tudo podes. Agora olha só a saliência. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tá vendo? Que os planos de Deus
Foi o pensamento de Deus para nós. Pronto. Aí o versículo do capítulo de Efésios, capítulo 2, e o versículo 10, vai dizer claramente, incluindo as nossas ações que ele tem para realizar aqui, depois de que nós aceitamos a palavra de Deus em Jesus pela fé. Aí, do 2:10 vai dizer, o 8:9 é muito conhecido, né? E descendo até o 10, ou melhor dizendo, subindo até o 10, aí diz o quê? Porque somos feitura das suas mãos, recriado em Cristo. A gente, quando se volta para Jesus, né, entrega a nossa vida para Jesus, por causa do pecado que nós tínhamos contaminado através de Adão e Eva, que transgrediram a lei. Recriado em Cristo, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando foi que ele preparou de antemão? Adiante que ele nos fez nascer. Então vamos buscar o objetivo que Deus tem para nossas vidas, para a gente caminhar nessa vida e sermos mais do que vitoriosos em meio deste mundo. Pela fé e a nossa vida entregue nas mãos de Yeshua Mashiach, que nós conhecemos no nosso português, Jesus o Cristo, Filho de Deus, nosso Pai. Quantos deseja ser dirigido desde os seus pensamentos? Tá vendo? Um detalhezinho. Esqueci de dizer. Então, quando a gente está debaixo da vontade soberana de Deus, que gera na direção correta para isso, ficar debaixo da vontade soberana de Deus, é quando a gente está lendo, ouvindo a palavra, está consertando os problemas que a gente nem percebe, principalmente aqueles que parece impossível para acontecer, principalmente esse. E os mínimos também, né? Ele faz usando a gente mesmo para a gente ir e procurar resolver, mas ele abrindo a porta, dirigindo para a gente nossos pés, para ir lá e ficar resolvido. E o milagroso é que a gente nem pensa naquele problema que a gente tem para resolver naquela hora, basta ler na palavra, certo? E nem está pensando em orar naquela hora, que está pensando em outras coisas, mas já que está ali na palavra, Deus está operando em tudo isso para que o nosso caminho fique direto ante as portas abertas que Deus de antemão preparou para que entremos e andemos do caminho. Amém? Ainda pode dizer, depois de dizer isto, dizer o geral, né, que Jesus falou pela própria boca. O quê? Que caminho é esse? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também Jesus disse, né? Se o Pai não enviar para ele, que aí gera somente no pensar, então ninguém também chega a Jesus. Está vendo? É de Jesus para o Pai, mas primeiro veio do Pai nos levando para Jesus. E agora realmente para concluir, certo? E a base comecei a falar em relação ao pensamento, a geração, pensar Deus no nosso pensamento. Então, quando você pensa até em querer orar, mas se for a inspiração de Deus para aquilo que Ele quer lhe conceder, ou que alguém pediu oração para você, entendeu? Na mesma hora que você está pensando que a pessoa está lhe pedindo oração, você já entrou no seu pensamento. Já entrou no seu pensamento. E você pensa, eu vou orar. E quando você pensa que você vai orar, aí termina você nem começando a orar, Deus já ouviu, porque chegou no seu pensamento, foi ele que chegou no seu pensamento. Então o pensamento é a revelação da ação de Deus. Voa desde mesmo os nossos pensamentos. Amém? E neste mesmo patamar nós vamos falar, neste mesmo sentido também, os nossos olhos, que os nossos olhos vai ser nesse mesmo patamar. Amém? Agora só foi em relação aos pensamentos que já tudo. Quem deseja
seguir neste caminho da vontade soberana de Deus. Vamos lá? Vamos dizer amém. Amém, que significa assim seja. Vamos dizer, então, no amém? Então, amém. Glórias e graças a Deus, ontem, hoje, eternamente, para todos sempre. Mais uma vez, como de quantos diz amém? Amém. Glória a Deus.